Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. Nós entramos numa série onde nós vamos ver a criação de uma forma mais profunda do que a gente viu nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores. Porque nós estamos estudando agora o planeta Terra como um todo, sendo ele também um ser vivo como nós. Porém, nós temos a alma que está ligada com o Criador, e o planeta e as outras criaturas, elas têm as mesmas energias criacionais que nós temos, porém elas não têm a alma que é a centelha divina que está ligada ao Criador. Hoje nós vamos ver sobre a palavra ressurreição, uma pequena demonstração do que nós vamos ver para a frente. Nós já falamos que a ciência convencional estuda a criação e a ciência a Kabbalah autêntica, sem vínculo denominacional, sem vínculo com instituições, ela é uma ciência que estuda o Criador e as suas influências, suas manifestações nas suas criaturas. Para nós entrarmos nessa pequena aula de hoje, nós vamos fazer uma demonstração da árvore da vida, que na verdade é a árvore sefirótica, né? Nós vamos falar dos mundos. Nós temos a representação da árvore da vida. Aqui no mundo da manifestação nós temos o mundo de Asiá, onde nós estamos. Para cima nós temos o mundo de Yetzirah, o mundo de Beriá e o mundo de Atzilut. Tudo representado dentro da árvore da vida, e a árvore da vida representa nós, o ser humano. E assim como ela é a revelação, a manifestação do nosso Criador. Bom, fala-se na ressurreição. Nós estamos aqui estudando sobre a ressurreição. Tá? O que nós vamos ver hoje? Nós estamos aqui do lado a palavra Adam. O Adão, né? Nós já vimos em aulas anteriores que Adão é a representação do Criador, já se manifestando para chegar até o mundo da ilusão, que é o mundo de Asiá, ou aqui como nós podemos chamar, que é o mundo da manifestação, que é Malhut, tá? Nós estamos aqui, essa Séfera representa então Malhut, que é esse que estamos aqui nessa esfera desse mundo ilusão. Bom, então Adam foi uma das manifestações do Criador que está em nós. Então Adam, ele está dentro de nós, é a parte masculina em nós, e Eva, por sua vez, é a parte feminina que está dentro de nós, tá? A Dessa e a Séfera. Bom, mas vamos entender então como aconteceu. Adam, ele veio, tá? Ele existiu dentro desse mundo da manifestação, né? Da ilusão, e ele veio trazendo as suas gerações, ou seja, as manifestações do Criador veio se ramificando, até chegar nós que também somos uma ramificação do Criador. Nós vimos que no vídeo anterior que nós somos denso, porque nós somos seres humanos, mas nós também somos quântico, tá? E nós somos, então, centelha divina. Nós também somos divino. Porém, quando a gente desceu, a gente perdeu essa divindade. Então nós hoje somos humanos em busca do retorno, né? Então, para nós fazermos uma continha básica da matemática do Criador, 1 mais 1 é igual ao infinito. Porque nós somos o infinito. O nosso corpo aqui é finito, mas nós somos o infinito. Então na matemática do Criador, 1 mais 1, que significa eu mais o meu próximo, tá? Eu sou um infinito. Eu sendo infinito,
em relação ao Criador, eu também sou o Ein Sof. Porém, o Ein Sof é aquele que nós não sabemos quem ele é. Ele é o Criador propriamente dito, que nós não conhecemos. Nós conhecemos as suas manifestações. 72 para o bem, 72 para o mal. Ele se manifesta conforme o trabalho que ele tem a ser feito. Então, a criação ainda está em expansão. Por quê? Porque nós somos uma ferramenta do Criador, onde estamos ajudando o mundo, a criação dele se manifestar cada vez mais. Cada vez que vem um ser humano a esse planeta, ele está cumprindo mais uma etapa da criação do Criador. Bom, aqui nós vimos então os mundos superiores. É o único que é, daqui para cima, tá? Daqui para cima, o único que é real. Para baixo, ele não é um mundo real. Ele é um mundo de ilusão. Então, as manifestações do Criador após Adão chegou até Noé. Noé, a construção da arca não aconteceu aqui no mundo onde nós estamos. Ela aconteceu no mundo da formação. Foi lá que a arca foi formada. Então, no mundo de Yetzirah. Ou seja, estava no mundo quântico. Lá a arca foi construída. Tá? Nós temos, então, a divisória do mundo real, que é o mundo quântico, para o mundo da ilusão, que é o mundo físico. Essa divisória é uma linha imaginária. Nós temos que imaginar isso, porque isso está dentro da nossa mente. Tá? Essa linha imaginária é a arca. Nela foi construída a arca. Então a arca, ela é simplesmente um portal. Então, quando o Criador pediu para Noé, ele construir uma arca, ele estava construindo então um portal onde as coisas que estavam sendo formadas, porque aqui o Criador emanou, aqui ele criou, aqui ele formou, então as coisas que estavam sendo formadas viesse a se manifestar no mundo onde nós estamos, que é o mundo da formação. Então, a arca de Noé, assim chamada, ela é um portal por onde nós hologramamos, nós nos tornamos, então, esse avatar que nós estamos, e a centelha divina, que são as energias criacionais do Criador, elas ganharam forma física e vieram se manifestar nesse mundo que nós estamos, que é o mundo de Asiá, o Malhut. Tá? Então, quando esse trabalho de Noé foi feito, que é a construção da arca, ele veio e se manifestou. Então, os animais que foram colocados na arca, ali não fala que são animais no original, fala que é o sopro de vida, tá? Que foi colocado. Então, porque assim, era 300 metros cúbicos de comprimento, 50 de largura, não me recordo quantos de altura, porém, chega-se numa soma de ter ali 150 metros. Quantos animais poderiam caber em 150 metros? Então não eram animais físicos. Quando a Bíblia está falando da arca, está falando da construção que Noé fez, ela está falando da formação, da construção de um portal quântico por onde as energias criacionais quânticas iriam se manifestar aqui. Elas iriam se adensar.
E foi isso que aconteceu. Nós nos adensamos, as coisas se adensaram. E aí veio a se manifestar, se tornar, então, isso tudo que nós vemos, que hoje nós estamos com esses 5 sentidos que nos restaram, nós estamos podendo sentir o tato, a visão, né, a audição, o paladar. Tudo isso foi quando as coisas quânticas passaram por esse portal chamado Arca e veio para cá. As águas que representaram ali, nós já vimos em vídeo anterior que era a luz que foi criada, a luz divina, a primeira criação que teve após o Big Bang, tá? Que é a luz da misericórdia, que a gente viu em vídeos anteriores, não é o assunto de hoje. Então, quando voltamos ao assunto principal, então, que é a ressurreição. Quando vamos falar da ressurreição, significa que não é nosso corpo vai ganhar, então os ossos vão ganhar vida, carne novamente. Não é isso que nós estamos falando. Quando se fala de ressurreição, nós estamos falando de o ser humano denso ganhar forma quântica novamente, ser transformados em energias criacionais quânticas novamente, tá? Passar então de volta pelo portal, tá? Pela linha imaginária. Nós estamos aqui hologramados, somos aqui esse avatar, nós somos então um holograma das coisas que se manifestaram para cima, né, da formação. Nós nos manifestamos aqui, porém quando a gente passar para lá, a gente vai então entrar nesse estado de ressurreição e ganhar forma quântica novamente. Isso é ressurreição. Então nós não vamos ganhar um corpo físico que vai estar por aí. Nós vamos ganhar forma quântica, porque nós estamos falando de consciência, né? Quando nós estamos falando então desse mundo de Asiá, nós falamos que ele é o mundo da ilusão. Por quê? Porque é o mundo onde o ego, ele reina. O egoísmo, ele é insatisfeito. Por mais que você tenta fazer com que agrade, né, as suas atitudes, suas ações, agrade o ego, ele não vai ser satisfeito. Então é um mundo de ilusão. Nós temos posteriormente na Bíblia, após Adão e Noé que nós estamos falando, nós temos lá a história, o evento da Torre de Babel, que já vimos também sobre Nimrod, que ele representa aquele carrasco, que ele tem um carrasco, ele representa aquele rei malvado que está governando o seu povo, ou seja, o ego principal em nossa vida. Nós temos a Torre de Babel. A Torre de Babel foi destruída, né? Mas nós precisamos reconstruí-la de volta. Por quê? Porque o povo naquela época, Nimrod construiu porque ele queria alcançar o Criador, mas ele era egoísta. Uma ação egoísta não leva a nada. Ele não vai fazer com que o ser humano atravesse o portal novamente para os mundos superiores. Mas ele queria alcançar isso, porque ele queria ser o próprio Deus. O ego quer sentar no trono do nosso coração e reinar a nossa vida. Então a Babel foi destruída, porque as forças do bem destruíram as forças do mal. Porém, nós estamos numa caminhada. Nós estamos em busca do quê? De nos corrigir, de tirar essa parte egoísta nossa, que é a parte física, que nós nos manifestamos aqui, e nos retornarmos à parte quântica. Isso é reconstruir novamente a Torre de Babel. Porém, nós temos que reconstruir ela não fisicamente, mas em nossa mente, quanticamente. É um retorno, é de volta, uma conexão com o sagrado. Quando nós partirmos dessa vida, que nós vamos ter que entrar nessa ressurreição, nós precisamos atravessar esse portal, nós precisamos entrar na arca novamente. Por isso a historinha lá de algumas crenças, de alguns
que tem que pegar o barquinho para poder atravessar na hora da morte, tem que dar uma moeda. Vem dessa história daqui. Por quê? Porque se nós temos que atravessar o portal, ou seja, entrar na arca novamente para estarmos nos mundos superiores, nós precisamos ter reconstruído a nossa Torre de Babel em nossa mente e agora alcançarmos realmente o Criador. Porque o Criador é o único que é real. O resto são manifestações dele. Nós precisamos nos conectar novamente com ele. E se nós não tivermos reconstruído a nossa torre em nossa mente, nós vamos chegar aqui e vamos parar num lugar e onde nós vamos ter esse processo de rehologramação. É um trabalho que nós vamos ter que fazer para ou levarmos a nossa consciência e nos unirmos ao Criador, ou nós vamos deixar de nos existir. Nós vamos deixar de existir, a inexistência. Se caso acontecer a inexistência, o que vai acontecer? As energias criacionais voltam para o Criador. Porém, a nossa consciência ela será apagada, deletada. Então nós precisamos então fazer a nossa correção aqui, tá? Nesse mundo da manifestação, para quando nós passarmos, nós estivermos aptos a se manifestar então de volta lá no mundo da formação até chegarmos ao Criador. Esta série vai mostrar então o que o físico vai fazer com nossa vida, ou ele vai deixar nós passarmos, se nós dominarmos a parte física, que é a parte egoísta nossa, ou ele vai então ser destruído e nós vamos conseguir passar para os mundos superiores. Isso aqui é estudar o Criador, enquanto a ciência convencional estuda a criação em si. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.